Nem toda melena é sinônimo de HDA. Agora nós vamos falar da HDB, as hemorragias digestivas baixas. Vem comigo! Plantoneiros, bem-vindos a mais um vídeo. O assunto de hoje, hemorragia digestiva baixa, as HDBs. Antes de começar, aqueles dois recados. Primeiro, de sempre checar a rotina do seu serviço. E o segundo, de nunca deixar de falar com o especialista, se você tiver dúvida ou julgar necessário. Vamos lá para um assunto que é bastante comum e é um diferencial do anterior que eu comentei, que são as HDAs, as hemorragias digestivas altas. Agora nós estamos falando das baixas, lembrando que melena nem sempre é sinônimo de HDA e hematoquesia ou enterorragia nem sempre é sinônimo de HDB. As duas, né? Tanto que um vídeo é seguido do outro, porque os diagnósticos caminham em comum. Em até 10%, 10 a 20% dos casos de melena, o sangramento pode ser do tipo baixo, tá bom? Então é importante que você não confunda, tá? A enterorragia ou a hematoquesia são os sintomas mais comuns, né? A foto do paciente que eu sempre brinco. No caso da HDB, a enterorragia ou a hematoquesia são os sinais mais comuns, mas pode haver melena, beleza? Portanto, nós vamos comentar daqui a pouco, o que você já deve estar imaginando aí, o toque retal vai ser obrigatório. Atenção especial às alterações hemodinâmicas, é isso que é importante no paciente, principalmente se é um paciente idoso, tá? Idosos e doenças de base graves, esses pacientes demandam um pouquinho mais de atenção, porque a alteração hemodinâmica pode estar presente e aí, caso presente, nós vamos caminhar o paciente para a sala de emergência. E o que é legal que eu quero destacar aqui na aula? Diferenciar sangramento lento e de pequeno volume, né? De um sangramento em grande volume e sangramento mais intenso, tá? Principalmente porque nós vamos diferenciar aquele paciente que merece um acompanhamento ambulatorial, se for um sangramento lento, né? Do paciente que é o paciente de urgência. Algumas dicas, né, que fazem parte do atendimento na HDB. As mais comuns são volumosas, tá? E aí, se são volumosas, eu tenho que pensar nas que são mais típicas. Portanto, eu estou falando, por exemplo, de uma colite actínica, paciente oncológico que fez radioterapia, em até 3 anos esse paciente pode apresentar sangramento retal, então é importante você saber isso na história. Pacientes que são constipados crônicos, a dica clássica, né? O paciente faz muito esforço evacuatório, pode ter hemorroida, ou se ele faz esforço evacuatório e tem constipação crônica, pode ser uma doença diverticular. Tenho que diferenciar lá de uma diverticulite aguda complicada no pronto-socorro. Doenças vasculares, obviamente, ou sangramento retal com instabilidade pode me sugerir uma colite isquêmica. Uso crônico de álcool ou antecedente de hepatite, hepatopatia, né? Paciente que, por exemplo, úlcera varicosa, eu tenho que fazer o diferencial, ou uso recente de antibiótico. O paciente ficou internado ou fez uso de amoxicilina com clavulanato recentemente, ele pode fazer uma colite, né? Colite por antibiótico, e até mesmo no caso dos internados recentes, internações prolongadas, internação em UTI ou enfermaria prolongada, você pode pensar em colite, até na colite pseudomembranosa, mas aí o quadro costuma ser um pouquinho diferente, né? A diarreia com sangue, tá? E adivinhe só, no caso da HDB, o toque retal é obrigatório. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é o aspecto do sangramento, se é um sangue coagulado ou é um sangue vivo em dedo de luva. Então não fuja do toque retal, beleza? Muito plantonista deixa de fazer esse exame, que é fundamental, vai ser a primeira pergunta que o cirurgião vai te fazer, é como está o toque retal. Além disso, eu vou verificar no toque retal não só a presença de sangue, mas a presença de massa. 40% dos cânceres, né, dos CAs anorretais são palpáveis.
ali no toque retal. Então, importantíssimo você fazer o exame. Além disso, a inspeção da região anal, porque eu estou procurando laceração, fissura, procurando hemorroidas que podem fazer diagnóstico diferencial. Sangramento lento, o paciente apresenta, por exemplo, uma fissura, sangramento lento e vivo, pode me sugerir uma doença perianal e não um sangramento do reto ou da região do intestino. E como é que eu vou abordar a HDB lá no pronto-socorro? Depende. O paciente está estável ou instável? Instável, sala de emergência, medidas de estabilização hemodinâmica para deixar esse paciente seguro. Agora, nos estáveis, muito fácil, né? Se tiver estável, eu vou solicitar exames básicos ali de rotina. Fiz o meu toque retal e a inspeção anal para avaliar esse paciente e vou solicitar hemograma para controle de HB/HT, plaquetas, função renal e hepática e um coagulograma, no mínimo, além da tipagem sanguínea do seu paciente, tá? Agora, o instável. Instável é garantir estabilidade, garantir via aérea pérvia. Vamos fazer o MOV, monitor oxigênio, 2 acessos venosos calibrosos de qualidade e ED, eletro, destro e exames que eu acabei de comentar quais são, tá? Outra coisa, preciso estabilizar o meu paciente. O que eu vou utilizar? Soro fisiológico ou Ringer lactato, tá bom? Transfusão, eu estou pensando só se for o caso de manter um HB, se a minha meta, né, for manter o HB acima de 7, cheque a rotina do seu serviço, mas geralmente é isso, né? HBs acima de 7 a gente não transfunde, vamos estabilizar esse paciente com soro ou Ringer lactato. E agora, o que eu faço, né? O que eu faço é contato com o cirurgião. Eu fiz a inspeção, fiz o toque retal, solicitei exames, estabilizei meu paciente, vou fazer o contato com o cirurgião. Por quê? Porque a colonoscopia ou a angiografia ou a endoscopia, que vai ser obrigatório, porque lembra que eu tenho que diferenciar de HDA também, esses serão exames realizados na internação, tá? E o que você não pode não saber no caso das HDBs? Eu vou destacar 2 indicações de cirurgia de urgência, que são a instabilidade hemodinâmica ou sangramento recorrente. Pensando nas causas mais comuns de HDB, eu quero destacar 4. A primeira, que costuma ser mais volumosa, doença diverticular. Nesse grupo entram as angiodisplasias, as doenças perianais, principalmente as hemorroidárias, e os tumores, as neoplasias. Esses 4 têm que estar na sua cabeça. Outras causas menos comuns vão entrar como diagnósticos diferenciais. Entre eles, colite infecciosa, colite por conta de antibiótico, doença de Crohn e retocolite ou divertículos de Meckel, no caso de sangramento do intestino delgado, tá? Por fim, o que eu quero destacar nesse último slide? Que os pacientes com HDA podem apresentar um sangramento retal vivo em até 10% dos casos de enterorragia. Portanto, a endoscopia vai fazer parte do diagnóstico e do tratamento desses pacientes, tá? As principais causas de HDB vão variar de acordo com a idade e a gravidade do sangramento também está relacionada com elas, tá? E com o sítio, né, de sangramento. Em adultos no pronto-socorro, as causas mais comuns são as que eu já falei, de doença diverticular, doença hemorroidária ou doenças perianais, angiodisplasias, né, e tumores, neoplasias. Obviamente, o volume, né, vai depender do local e da idade. A história e o exame físico são fundamentais para você tentar definir a etiologia dessa HDB. Lá no vídeo da HDA eu já comentei bastante sobre esse assunto. Qual é a minha prioridade ali no pronto-socorro? Manter vivo e respirando, manter a estabilidade hemodinâmica do seu paciente. Então, medidas do MOV, né, que a gente sempre fala, e caso esteja disponível, o método inicial, tanto para diagnóstico quanto muitas vezes terapêutico, vai ser a endoscopia seguida da colonoscopia no caso das HDBs, mas obviamente isso você vai ter que checar a rotina do seu serviço e vai ter que fazer o contato com o cirurgião de plantão. 2 primeiras perguntas que ele vai te fazer: o paciente está em jejum? E a segunda, como é que está o toque retal? Portanto, você já sabe, né, o que responder. Bom, galera, é isso que tinha para falar de HDB, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de checar @o Plantoneiro no Instagram, lá a gente deixa uma série de casos clínicos, discute o dia a dia do pronto-socorro, beleza? Valeu, moçada, um abraço.